Para todo mundo, tarifa de 20%. E se você é chinês, 60%, talvez 100%, talvez 150% de tarifa. Depende do humor do Trump no momento que ele enviar o projeto para a Câmara dos Deputados e para o Congresso americano, para o Senado. Fala pessoal, Bernardo Haues aqui, especialista de política da Avel Investimentos, e hoje nosso papo é para falar das eleições americanas. Trump eleito presidente dos Estados Unidos, 47º presidente da história americana, eleito e confirmado em tempo recorde, aliás. O pessoal estava comentando, será que vai sair na sexta, no sábado, o resultado das eleições? Mas houve uma mudança na logística dos votos, principalmente dos votos que chegaram pelo correio, em especial com a campanha republicana incentivando muito ao voto pelo correio, que, aliás, foi o que provavelmente um dos fatores aí que deixou o Trump de fora da Casa Branca da última vez foi porque ele estava falando contra o voto pelo correio, e aí os americanos não conseguiram se planejar, se programar, porque afinal de contas é dia útil, terça-feira lá nos Estados Unidos, não é feriado, não é uma eleição de final de semana. Então o pessoal tem que se programar, se daqui a um pouco no dia ali não vai estar podendo votar. Dessa vez, tanto Trump quanto os democratas incentivaram bastante o voto antecipado por correios. Todos os estados se prepararam para essa logística, então eles conseguiram organizar de uma forma que a leitura desses votos fosse feita em tempo recorde. E na madrugada já, de terça para quarta-feira, a gente teve a confirmação, Trump eleito presidente. Preocupação sua e de todos os milhões de eleitores americanos, mas principalmente aqui olhando para o nosso quintal, os brasileiros, os investidores ao redor do mundo, tá aí agora, o que acontece, quais são os próximos passos, para onde vai o dólar, qual é o melhor investimento, o que muda no cenário global. E é isso que a gente vai dar uma pincelada aqui, tentar entender o que está acontecendo. O maior impacto, o principal impacto que a gente pode ter em termos de mudança de política econômica, de política fiscal americana, é basicamente aquela promessa do Trump de tarifas de importação. Para todo mundo, tarifa de 20%. E se você é chinês, 60%, talvez 100%, talvez 150% de tarifa. Depende do humor do Trump no momento que ele enviar o projeto para a Câmara dos Deputados e para o Congresso americano, para o Senado. Então essa é a incerteza. Só que com essas tarifas, o que a gente deve esperar? Se vai ter tarifas, aumento de preços. Por que esse aumento de preços vai acontecer? Porque se os produtos que vêm de fora, vêm importados, vão ter uma tarifa, eles vão chegar mais caro para o consumidor americano. Isso é para quê? Para incentivar a indústria nacional. A indústria americana não é muito competitiva, é mais barato produzir no México, mais barato produzir no Brasil, mais barato produzir na China, em Taiwan e assim por diante. Então, por isso que o Trump propõe essa tarifa, para favorecer, fortalecer a indústria nacional, o emprego do americano médio. Essa é a promessa de campanha. Só que a gente pode esperar daí como consequência uma elevação de preços geral na economia americana. E aumento de preços é uma pressão inflacionária extra. E aí a gente começa os efeitos secundários. Se vai ter elevação de preços geral, se a gente vai perceber uma inflação de preços de produtos e bens no consumo americano, talvez o Fed precisa ou reduzir o ritmo de cortes, ou daqui a um pouco até suspender esses cortes que estavam sendo programados, ou quem sabe, eventualmente, se a inflação fugir do controle, voltar a aumentar a taxa de juros básica da economia americana. Se a gente vai ter mais inflação, se a gente pode ter potencialmente um juros mais elevado por mais tempo, ou até a elevação da taxa de juros, que agora está meio fora de cogitação, mas um juros estruturalmente mais alto rodando na economia americana, a gente deve esperar então, como consequência, o investidor olhando para isso como uma oportunidade. Poxa, será que eu vou investir comprando casa? Será que eu vou produzir? Será que eu vou fazer alguma coisa? Ou eu vou ficar ganhando 4% ao ano em dólar? Interessante. Será que o investidor estrangeiro não vai mandar mais moeda mais investimentos para o exterior, para os Estados Unidos, investindo mais em dólar? Ou seja, vai haver uma demanda maior por dólar. Essa demanda maior por dólar pode levar ao fortalecimento da moeda, por isso que hoje a gente observava nessa madrugada, com a confirmação de Trump, o dólar se valorizando frente a uma cesta de moedas como moedas emergentes, como o euro e assim por diante. Esse é o racional por trás disso. Então a gente tem aí um grande desafio, que é o dólar. Claro que o Brasil também não ajuda, né? Nosso fiscal aqui está muito complexo. O governo brasileiro, até o Haddad tinha uma viagem para a Europa essa semana, cancelou, disse que ia fazer a tarefa de casa, ia apresentar um projeto de corte de gastos para tentar frear a trajetória explosiva da dívida brasileira. Por quê?
se todo mundo olhando para dentro do nosso quintal, aqui a coisa está ficando ruim, nos Estados Unidos a coisa está ficando interessante para investir, mais gente vai mandar dinheiro para fora e aí cada vez mais o dólar se fortalece frente ao real. Então esse é o perigo. Questão interna muito complexa aqui no Brasil e o dólar se apreciando frente à cesta de moedas globais. A chance disso não acontecer de forma tão drástica é se o Brasil apresentar um projeto consistente de corte de gastos e controle da trajetória de endividamento brasileiro. Vamos olhar um pouco mais para o globo. O mundo tem duas principais guerras nesse momento. É a Rússia invadindo a Ucrânia e no Oriente Médio, Israel sofrendo ataques de Hamas e Hezbollah, revidando agora esses ataques e numa guerra praticamente direta ali contra Irã, que é o principal financiador do Hezbollah e do Hamas. Inclusive Irã e Israel já trocaram mísseis ali diretamente entre ambas as partes em pelo menos 2 ocasiões de parte a parte. Então, a promessa de Trump também na esfera global é de fato, antes mesmo da sua posse, acabar com a guerra na Ucrânia, através do seu tough negotiation, né, de botar ali aquilo que ele é famoso por fazer, que são negociações mais complexas, que ele é famoso, né, pelo menos midiaticamente por isso, de acabar com a guerra, e ele já se colocou como aliado indiscutível de Israel, apoiar Israel para levar alguma estabilidade para o Oriente Médio, daqui um pouco, talvez até fortalecendo ainda mais Israel para, de fato, sufocar Hamas e Hezbollah, que são grupos terroristas, e talvez levar a paz para o Oriente Médio pela força de Israel. E na Ucrânia há muita incerteza. Se ele vai retirar o financiamento da Ucrânia ou vai tentar, daqui um pouco, elevar o tom de negociação com a Rússia. A maior parte dos analistas de política global e de guerra dizem que vai haver uma redução do funding para a Ucrânia, e aí você enfraquece, por um lado, as chances da Ucrânia ganhar o conflito, por outro lado, ele dá um checkmate no Putin para, de fato, acabar com essa guerra. E assim, vamos parar por aqui. Só que nesse cenário, a Rússia ficaria com os territórios conquistados após a invasão. É tudo que a Ucrânia não deseja. A Ucrânia deseja recuperar os seus territórios, inclusive os territórios lá de trás que foram invadidos pela Rússia, da Crimeia. É uma negociação difícil. Vamos ver se Trump consegue entregar um país que cresce, com uma inflação controlada e mais estabilidade global, reduzindo as guerras mundiais. Grande desafio para Trump. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história global. Pessoal, por hoje é isso. Nos vemos no próximo Avelcast Política.